Espírito Santo, eu te peço na autoridade, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Pai, perdoa meus pecados, as minhas transgressões. Senhor Jesus, coloca o teu Espírito sobre a minha vida, que o Senhor venha falar com mim, Senhor, que eu seja o teu canal neste momento. Coloca os anjos aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração do teu povo, em o nome de Jesus. Diga, fala comigo, Senhor, que eu escuto e obedeço. Hoje eu escolhi o tema sobre batismo das águas, pelo motivo que tem duas pessoas, que vão se batizar, que é o sogro de Galego e a nossa irmã Fátima, Aí é bom que a gente dê um estudozinho sobre batismo, para entender sobre o que é batismo, para que possa se preparar psicologicamente para isso, Se eu perguntar para vocês aqui o que é batismo e o que significa batismo, muitos aqui não sabem. Muitos não vão me responder. Você quer ver uma coisa? Irmã Maria, o que é batismo? O que significa? Sabe não? A nossa outra irmã Maria, você sabe o que significa batismo? E o seu significado? Também não? Mas é outra coisa. Júlia sabe? O que significa batismo nas águas? É outra coisa. E nosso obreiro Rian de Oliveira? Tomar um banho no açude? Tomar um banho no açude? Mas ainda é outra coisa. A nossa irmã Socorro. É outra coisa ainda. Vamos para os jovens, que os jovens são mais... O que significa batismo nas águas? Mas tem outra coisa ainda. É o quê? Agora a Farofinha sabe. Diga, Farofinha. Galego sabe? Sepultamento. Entendeu agora? O batismo nas águas é um sepultamento da velha criatura. Porque para nascer a nova tem que morrer a velha. Claro, evidentemente que quem vai se batizar primeiro tem que se mas o batismo em si é um sepultamento da velha criatura. Diga glória a Jesus. O som está meio estranho, tá? Então vamos lá. O que é o batismo nas águas? Qual a sua importância? Porque muitas pessoas não entendem que o batismo das águas é a porta aberta para receber o Espírito Santo. Se você rejeita o batismo, você rejeita o Espírito. Se você aceita o batismo, você aceita o Espírito. Que foi que João Batista pregou? João Batista pregou, disse: arrependei-vos e batizai-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, porque virá outro após mim, que vos encherá do Espírito. Então a pessoa ela tem que primeiramente passar pelo batismo nas águas. Quando você não se batiza nas águas, dê mais uma controlada ali, Luquinha, ô Júnior. Quando você se batiza nas águas, você está sepultando a sua velha criatura e também realizando uma aliança com Deus. Essa aliança é você entregando o que? A sua vida a quem? A Ele. Dizendo naquele batismo que a partir daquele dia todas as coisas
que você fazia e que se arrependeu, você não voltará mais fazer elas. Diga glória a Jesus. Você está fazendo uma aliança com Deus, você está prometendo, fazendo um juramento. Não importa o que você fazia antes, mas a partir do momento que você tomou uma posição de se arrepender, de entrar nas águas, fazer uma nova aliança, olha para seu irmão e diga: não pode mais voltar atrás. Depois de você ser batizado nas águas, você nunca mais pode desistir de ser cristão. Porque a Bíblia diz que Deus não tomará por inocente aqueles que voltam ao Senhor e não cumprem com o seu voto. Então o batismo das águas é um sepultamento que você não pode mais voltar atrás. Você não pode mais arrancar aquele defunto que você enterrou no arrependimento, no batismo das águas. Quando você sepulta aquela velha criatura, claro e evidentemente que essa velha criatura vai tentar ressuscitar, e você tem que permanecer com ela enterrada. Diga glória a Deus. Não pode permanecer, não pode permitir que aquela velha criatura se manifeste novamente em tua vida. Você bebia, já não pode mais voltar a beber. Você fumava, já não pode mais voltar a fumar. Você se prostituía, você não pode mais voltar a se prostituir. Você visitava centro de feitiçaria, você não pode mais voltar a servir a espíritos. Você adorava ídolos, você não pode mais se prostrar diante mais de escultura. Por quê? Porque você fez um voto com o Senhor lá nas águas. Então o que é um batismo? Batismo é um sepultamento. Você está matando aquela velha natureza carnal aí. E você tem que lutar com todas as tuas forças para que você não deixe ela voltar atrás. Quantas pessoas já se desviaram? Quantas mulheres que louvavam a Deus, era de conjunto de senhoras, de conjunto de jovens que hoje estão louvando para Satanás. Estão louvando para adorar Satanás. Quer dizer, voltaram àquela velha fábulas, voltaram àquela velha criatura, deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar o Deus mentiroso que é Satanás. Então por isso, irmão, que o batismo é algo sério, que nós temos que primeiramente se arrepender. Segundo, você tem que avaliar para que você não faça a besteira de se batizar e depois de se batizar querer se desviar novamente. Batismo é coisa séria. É um pacto com Deus, é uma aliança com Deus. O batismo é quando o homem toma uma posição de dizer: a partir de hoje eu vou largar tudo que não presta, para agora fazer uma aliança com Deus e o Senhor comigo. E aí quando você batiza nas águas, se você se arrepende de todo o teu coração, você recebe de prêmio a presença do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Na hora que você é batizado nas águas, você agora abriu as portas para o Espírito Santo ele entrar na sua vida. Pastor, o Espírito Santo pode me selar ou batizar antes do batismo? Não. A não ser que você já seja totalmente convertido. Porque a Bíblia diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que a família de Cornélio estava toda junta, que quando Pedro começou a pregar a palavra acerca do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali reunidos. E foram cheios do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Mas já eram convertidos. Mas pare e pensa. Eles eram convertidos, mas não sabia que teria que fazer isso. Se batizar nas águas. Agora você e eu, que nós sabemos que temos que ser batizados, mas nós não queremos ser batizados porque ainda tem coisas que nós não queremos deixar. Deus vai tomar você por inocente? Ou em outras palavras, o Espírito Santo vai entrar em nós? Porque uma coisa é você na inocência, outra coisa é você ter consciência, ter sabedoria,
que tem que ser batizado, mas não quer porque ainda tem coisa na tua vida que você não quer deixar. Tem coisa na sua vida que você não quer abandonar, e aí pergunta para você: você quer ser batizado? Você diz: não, pastor, agora não, lá na frente. Por quê? Porque tem coisa que você sabe que tem que deixar, mas você não quer deixar, para que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. O batismo da água é uma aliança feita em público. Primeiramente, tem que ser em público, tem que ter testemunhas. Você sabia disso? Todo batismo das águas tem que ser diante de testemunhas. Tem que estar o coveiro. É verdade, não é? Tem que estar a família. Tem que estar as testemunhas, que é o povo que acompanha o enterro. É verdade ou não é? Então, essas pessoas que vão estar nesse batismo, diante de Deus, vai ser testemunha veloz do seu batismo, que naquele dia você fez um pacto com o Senhor, e se você desistir, essas próprias pessoas diante de Deus vai dizer: Senhor, eu estava naquele sepultamento, Senhor. Eu vi quando ela disse assim: a partir de hoje eu juro agora servir somente ao Senhor e nunca desistir da fé. Todas as pessoas que ali estão serão diante de Deus testemunha contra a tua vida, que você fez um juramento e que não voltaria mais atrás. Se você não voltar, essas pessoas vão ser sua testemunha diante de Deus: Senhor, realmente ela se batizou de verdade e guardou a palavra do Senhor. Mas também, se você desistir, essas próprias pessoas, elas vão ser diante de ti, e no dia do julgamento final, tu serás lançado no inferno, e essas pessoas serão testemunha contra a sua vida também. Então, por isso, irmão, que o batismo das águas tem que, em primeiro passo, ter o quê? Um arrependimento. Porque se não se arrepender, só tomou um banho de açude. Se não se arrepender, você se enganou a si mesmo. Você fez um voto com Deus. Qual foi o voto? De ser fiel ao Senhor, de guardar a palavra dele. O batismo das águas é tão importante na vida de um cristão, que você só pode cear se você for batizado. Você sabia disso? Porque enquanto você não se batiza, você ainda não é corpo de Cristo. Talvez você nem sabia disso. Você só passa a ser corpo de Cristo a partir do momento que você é batizado nas águas. Aí você pode cear, aí você pode louvar no altar, aí você pode pregar no altar, aí você pode receber o Espírito Santo, aí você pode se envolver na obra de Deus. Mas enquanto a pessoa não é batizada e rejeita o batismo, a pessoa não pode cear, a pessoa não pode vir para o altar, a pessoa não pode entrar em conjunto de louvor, a pessoa não pode de maneira nenhuma trazer uma palavra no altar. Por quê? Porque ainda não é membro e corpo de Cristo. Por quê? Porque ainda não passou pelo batismo. Se eu não posso se batizar, eu não posso cear. E se eu não posso cear, também eu não posso ter oportunidade na obra de Deus. Você sabia disso? E se eu não me batizar, pastor, eu também não me salvo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não comer do pão e do sangue de Cristo não entrará no reino dos céus. E se eu não me batizo, é porque eu quero continuar servindo as coisas desse mundo, estou ganhando tempo dentro da casa de Deus e não estou entendendo que a qualquer momento ou a qualquer hora pode acontecer o arrebatamento, ou a qualquer momento ou a qualquer hora você pode descer à sepultura e lá você não pode mais pedir a Deus para ser batizado. Então olha para seu irmão e diga: o tempo é hoje. Amanhã não existe. Então tem que ser público. Toda pessoa que aceita Jesus tem que ser público. Eu quero Jesus. E toda pessoa que vai se batizar também tem que ser em público. As pessoas têm que ser testemunha sua. Que está sendo batizado mostrará dedicação que tomou em seguir a Jesus. Então toda pessoa que ela é batizada, ela tem que mostrar dedicação.
Tem que ter dedicação. E o que é dedicação? É você permanecer fiel. É você permanecer no mesmo pensamento. Você prestou atenção que muitas pessoas se batizam, começam a buscar Deus como nunca buscou e depois vai esfriando, já não ora mais, já não quer ler Bíblia, já não se consagra mais, já não tira um tempo de jejum com o Senhor, já leva as coisas por naturalidade, vem para o culto quando quer, na hora que quer, não preciso estar na igreja direto, eu não preciso de cear, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, mesmo pessoas sendo já batizadas, mas muitas pessoas vão esfriando na fé. Por quê? Porque esqueceram daquele voto que fizeram naquele dia que foi batizado nas águas. Já começam a se relaxar. Aquele pacto, aquela aliança que foi feita começa a ser quebrada aos poucos. Por que é que quando nós aceitamos Jesus, nós não quer perder culto, quer ler Bíblia, quer jejuar, quer orar, mas vai passando o tempo, vai esfriando. E isso é um perigo espiritual na vida de qualquer cristão, meu irmão. Nós temos que manter a nossa fé de quando nós fomos batizados nas águas até a volta de Jesus. Diga agora a Deus, nós temos que procurar o avivamento de Jesus, irmão. Eu tenho 26 anos servindo a Deus, nunca deixei de buscar a Deus da mesma forma que eu buscava antes, eu continuo buscando até hoje. Mas se eu tivesse esfriado, e se eu tivesse parado, esfriado, observa que por eu buscar a Deus, eu buscar avivamento, eu buscar em jejum, em montes, em campanha na madrugada, toda pessoa que anda comigo se fortalece também por causa da minha fé. Porque eu não esqueci o pacto que eu fiz com Deus. Eu não esqueci. Pergunta para a sua irmã, por que tu esqueceste daquele pacto que você fez com o Senhor? Pergunta aí, aquele votozinho que você fez, por que você se esqueceu? Por que nós se esquecemos? Pergunte a você mesmo, por que é que você não busca a Deus como você buscava antes? Pergunte para você mesmo, pergunte para você, o que é que está acontecendo com você mesmo? Por que é que você não busca como buscava antes? Você não ora como orava antes? Você não lê Bíblia como você lia antes? Você tinha prazer de vir para a casa de Deus como você tinha antes? Por que é que você está perdendo o desejo de vir à casa de Deus? Já parou para pensar nisso? O problema está na igreja? O problema está no pastor? O problema está nos irmãos ou o problema está em você que está esfriando? Você que não está buscando Deus como você buscava antes. Pregava como pregava antes. Orava como orava antes. Jejuava como jejuava antes. Estamos falando aqui de uma aliança que foi feita nas águas. Quando os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles jejuavam, aí eles começaram a questionar com Jesus, por que nós de João e nós dos fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus, ele olhou para ele e disse, enquanto eu estiver com eles aqui na terra, em outras palavras, enquanto eu não for morto e ressuscitar, eles não precisarão de jejuar, porque eu jejuarei por eles. Mas no dia que eu for levado para o Pai, ascendido ao meu Pai, aí sim, eles terão que orar e jejuar. Diga glória a Jesus. Em outras palavras, Jesus passou a responsabilidade dele para os discípulos. Passou para a igreja. Agora me explica, meu irmão, como é que um cristão vai vencer a sua carne sem jejum? Me explique como é que você vai ter comunhão com o Espírito Santo se você não tira um dia para se consagrar a Deus.
Se nós passamos a maioria do nosso tempo alimentando a nossa carne, dando comer a ela vai te dominar. Ela não vai permitir a sua carne, uma vez ela fortalecida, a sua carne não vai permanecer, não vai te permitir você ler mais Bíblia, não vai permitir você ter mais uma aliança com Deus, não vai permitir você ser mais um homem ou uma mulher de oração. Você vai ser aquele crente carnal, você vai ser aquele crente que pode até dizer: eu expulsava demônio, eu falava em língua, eu profetizava, eu evangelizava, pastor, quando eu pegava o microfone, Deus me usava. E o que foi que aconteceu com você? O que é que está acontecendo com você que está perdendo isso? Você se esqueceu daquele pacto que você fez com o Senhor. Quando o rapaz, ele namora com a moça, que ele ama ela e ela ama ele, o desejo desse casal é estar sempre perto de um do outro. Mas quando a moça ou o rapaz começa a perder o interesse, já não tem mais prazer de estar perto um do outro. Já não sente mais aquela alegria quando vê um ao outro. E o que é isso? O amor se acabando. O amor se acabando. Talvez pelo motivo de uma briga, talvez de um motivo de algo que entristeceu a moça ou entristeceu o rapaz, que o rapaz agora tirou o foco dela, que a moça tirou o foco dele. Assim, a mesma coisa dos crentes para com Jesus. Jesus, ele é o nosso noivo, você sabia disso? E nós somos a noiva de Cristo. Diga glória a Jesus. Mas se nós somos noiva de Jesus, quando nós perdemos o interesse de buscá-lo, é sinal que o primeiro amor já está se acabando. Quando você perde o interesse de buscar a Ele, tem coisa errada na sua vida. Quando a alegria que você tem de buscar o Espírito Santo se acaba, é porque você já está dando brecha para seu inimigo. Quando o rapaz, ele não entende, ele diz: mas por que aquela moça não me quis mais? Por que ela não tem mais prazer de estar comigo? Depois ele descobre que ela já está conversando com outro. Então o foco daquela jovem, ou o foco daquele rapaz, pulou para outra direção. Quando nós perdemos o foco de Jesus, é porque o pé de lã, que é Satanás, está começando a entrar no seu relacionamento com Deus. O pé de lã está oferecendo a você coisas que a tua carne gosta, mas que vai entristecer a presença do Espírito Santo. E aí você não consegue mais sentir desejo de vir para a igreja. Aí você não consegue mais sentir desejo de orar. Você até se ajoelha, você até começa a orar, mas não tem palavras para falar com seu Deus. Porque até para nós orar Jesus, é preciso que o Espírito Santo interceda por nós. E se eu não estiver bem com o Espírito Santo, como ele vai interceder por mim? Por isso que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo que há em vós. Não expulse o Espírito Santo que há em vós. Nós temos que manter o pacto, a aliança no batismo das águas. E naquele dia que você foi selado com o Espírito Santo, você tem que permanecer fiel, adorando a Ele. Pode passar 20, 30 anos, mas do jeito que você começou, você vai ter que terminar, ou melhor ainda. Diga glória a Jesus. Mas olha para o seu irmão e diga: por que é que você está perdendo interesse em Jesus? Por que é que para vir para a igreja é obrigado a estar adulando? Ei, vamos para a igreja? Não, eu estou cansado. Ei, vamos para a igreja? Não, só vou domingo. Ei, vamos para a campanha? Nada. Eu busco Deus em casa.
Ei, vamos jejuar. Não, eu estou com gastrite, eu desmaio. Mas passa um dia na fila atrás de dinheiro e não desmaia. Às vezes vai comer até 2 horas da tarde. Não sente nada, Júnior, mas para jejuar desmaia. Outros dias eu não tenho tempo. Nós não temos tempo para Deus. Então, irmãos, a importância de você se lembrar do batismo nas águas. Foi uma aliança que você fez com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Quando nós tínhamos uma aliança com o diabo, nós passava, era noites e mais noites, tomando cachaça na rua, ia dormir de madrugada, sim ou não? Passava festas e mais festas, carnavais e mais carnavais, pulando, feito uns bestalhados, tomando cachaça, fumando droga, e nós fazia com alegria, com prazer, quando se via Satanás. Agora que é para se ver a Deus, é um desânimo, eu não posso, eu vou morrer, eu vou ficar velha, eu vou ficar velho, não sei o que, é desculpa para cá, é desculpa para lá, mas quando nós se via a Satanás, nós não tínhamos desculpa para se ver a ele. Esqueceu do batismo nas águas. Então, irmão, você tem que matar essa velha criatura. Mate ela enquanto ela te mata, porque entenda, essa velha criatura, ela está lutando para levar você para o abismo, para o inferno. Você tem que fortalecer o teu espírito. Mas pastor, eu aceitei a Jesus, pastor. Mas Jesus disse, verdade, verdade vos digo que o teu espírito está pronto. Você quer ir para o céu. O que quer ir para o céu é o que está dentro de você. Mas essa carne sua, ela quer te levar para o inferno. É ela que quer fazer você parar de orar, é ela que quer fazer você parar de jejuar, é ela que quer fazer você parar de vir para as campanhas, de você se envolver mais com o Senhor. É a tua carne que quer fazer você se lembrar das coisas que você fazia no passado e quer levar você novamente para lá. O teu espírito quer entrar no céu, mas a tua carne quer levar o teu espírito para o inferno. Por isso que nós temos, irmão, que quebrar a carne. Como quebra a carne, pastor? Leitura bíblica, jejum, oração e esforço. Porque o próprio Paulo diz, usado pelo Espírito Santo, que sem santificação, de forma nenhuma você entrará no reino do céu. Agora me explica, meu irmão, como é que em pecado, mesmo você dentro de uma igreja, mesmo você sendo um pastor, um obreiro, um missionário, uma missionária, dirigente, seja o que for, se você não guardar o teu corpo em santidade, você pode ter certeza que quando a trombeta tocar, você vai ficar envergonhada ou envergonhado. Vai dizer, mas Senhor, eu vivi expulsando demônio, Senhor, eu vivia fazendo isso, fazendo aquilo, eu pregava que estremecia, mas Jesus vai dizer para você, mas você se esfriou, você esqueceu da aliança que você fez nas águas, você já não era como você era antes, quando me aceitou, você começou a dar brecha, você começou a pecar, então por isso que eu não te conheço mais, ainda que você fosse muito usado por mim, mas eu não te conheço, por quê? Porque você começou a fazer prática de pecado. Então olha para seu irmão e diga, se lembra do pacto que você fez nas águas. Em Mateus 3, 5 e 6 diz, então ia até com ele a Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adevante ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, e confessando os seus pecados. O que é confessar? Só quem confessa é quem quer deixar. Quem não quer deixar, esconde. Você sabe disso? Quem confessa, pede ajuda. Ei, eu fumo, me ajuda a sair disso. Eu estou me arrependendo, eu não quero mais isso na minha vida. Ei, eu bebo cachaça, me ajuda, eu não quero mais isso na minha vida. Isso chama-se confessar. Mas quando eu encubro os meus pecados, eu não quero ajuda de ninguém,
Em outras palavras, eu não permito que ninguém toque nos meus pecados. Você quer ver uma pessoa ficar braba com você? Toque na ferida. Até muitas vezes o pastor pregando doutrina, tem pessoas que saem com raiva do pastor e dizem: o pastor estava usando o microfone para falar da minha vida. Não, é Jesus tentando salvar a tua alma nesta noite. Eu não sei sua vida, eu não vivo enfurnado na sua casa, procurando saber o que você faz, o que você deixou de fazer. Eu só te vejo na igreja, mas é porque Deus usa a revelação da palavra para te libertar, para mudar o teu caráter, para fazer você ser sepultado, essa velha criatura, e nascer uma nova, para que você possa ser usado pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. O batismo nas águas é remissão dos pecados, em outras palavras, arrependimento. Ou seja, em modo simbólico, aonde os pecados do homem estão sendo perdoados, pois quem conhece e se batiza está mostrando que se arrependeu dos seus pecados. Agora a pergunta é: por que você recusa ele? Por que é que você quer passar 10 anos para se batizar? Porque não houve arrependimento. Tem pessoas que passam 20 anos dentro de uma igreja, apanhando, mas não dá o braço a torcer. É o Espírito Santo batendo com a vara da palavra, mas a pessoa endurece o coração, não se batiza. Quando eu quiser, um dia quando eu quiser, um dia quando eu me preparar, pastor, sabe quando é que você vai se preparar? Nunca. Porque lá em Marcos 16, Jesus disse: pregue a minha palavra, quem crer será salvo, pois quem rejeitá-la já está no inferno, condenado. E o que é rejeitar a palavra? O que é não crer? É não tomar posse dela. Por isso que há 26 anos atrás, mesmo que eu estava no mundo da destruição, mas quando um homem de Deus chegou para mim, pregou para mim, eu disse: eu quero aceitar esse Jesus. E eu disse: será que Jesus quer um cachaceiro? Ele disse: quer. Será que Jesus quer um drogado? Ele disse: quer. Será que Jesus quer um raparigueiro? Ele disse: quer também. Então pronto, eu vou aceitar esse Jesus. E faz 26 anos que eu nunca me desviei. Eu nunca dei trabalho ao meu Jesus. Eu dou trabalho para Satanás, mas para o meu Deus não. Por isso que quem queira ou não queira buscar, eu vou buscar independentemente de vocês. Porque o meu relacionamento com Deus é eu e Ele. O seu relacionamento, você é você e seu Deus. Diga glória a Deus. Você nunca espere que alguém venha se relacionar através de você para com Deus. Não, é você pessoalmente que Deus, Ele quer se relacionar e quer falar contigo. Ele quer fazer morada dentro do teu coração. Mas você precisa entender que é necessário que você abra o teu coração, que haja um arrependimento e que você faça uma aliança com o Senhor no batismo das águas. Diga glória a Jesus. Agora preste atenção: se o próprio Jesus, Filho de Deus, nunca cometeu uma miséria do pecado, ele foi até João, e João disse: não, Senhor, eu é que quero ser batizado. Você sabe o que foi que Jesus disse? João, você está ficando maluco? Se você não me batizar, João, o Espírito Santo não vai descer sobre mim. Então, se para o Espírito do Senhor descer sobre o próprio Filho, foi preciso ele entrar na água para ser batizado, e na hora que João batizou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Diga glória a Deus. Ficou sobre ele, irmão.
Mas por que o Espírito Santo não desceu antes? Porque tinha que se cumprir a profecia, tinha que se batizar para que o Espírito Santo viesse sobre ele. E tem a profecia na tua vida, que enquanto você não se batizar, o Espírito Santo também não vai descer sobre a sua vida. Faça como Jesus disse para João: não, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. E aí você vai receber o dom do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Por que você não quer se batizar? O que é que te impede? Aprenda uma coisa hoje. Se existe algo que te prende, você é escravo. Porque você está se fazendo servo daquilo que você é preso. Você não quer se soltar das amarras de Satanás para se apegar com a graça do Espírito. Quer continuar aprisionado. Até quando você vai ficar aprisionado? Até quando você vai resistir ao batismo? Até quando você vai dizer: não, amanhã, depois, um dia quando eu me preparar, não faça essa loucura na tua vida? Não resista ao batismo nas águas. Lute por ela. Se você tem alguma coisa que impede, não é você, clame ao Senhor em teu favor, e Deus vai abrir porta para que você seja batizado. Diga glória a Jesus. Mas tem pessoas que batizam porque não quer. Não é porque tem um impedimento, é porque não quer. Não quer o quê, pastor? Deixar o pecado. Tem uns que dizem: não, pastor, não me batizo não, porque eu gosto de música mundana. Eu ainda gosto de uma lambada, de um forró, de um funk, de um samba. Outro diz: não, porque eu ainda tomo uma cachaçinha. Outro: não, porque ainda eu fumo um borozinho. Outro diz: não, porque ainda tenho mágoa no meu coração, raiva no meu coração de alguém. Então as pessoas identificam que não querem Jesus, que não querem ir para o céu, que não querem se salvar, que não querem se tornar corpo e membro de Cristo, por causa disso e por causa daquilo. Aí quando nós partir daqui, ou quando Jesus for nos julgar, e você estiver chorando, clamando: o Senhor, tenha misericórdia de mim, aí Jesus vai dizer: não, você me trocou por um cigarro. Ah, você me trocou pelo um amante. Ah, você me trocou por jogo. Ah, você me trocou por idolatria, por prazeres, por música mundana. Aí o que é que você vai falar para Deus? Você vai dar uma carteirada em Deus, dizer que Ele é mentiroso? Ou que Ele não sabia o que você fazia? Quem é que pode se esconder diante dos olhos do Espírito Santo e dizer que Ele não sabe o que você faz durante um dia? Ou durante 4 paredes? Ele está lá te olhando, Ele está te vendo. Não tem nada que possa se esconder diante dos olhos do Senhor. Ele conhece o hoje, o amanhã e o depois. Ele sabe de tudo que ia acontecer na tua vida até antes de você nascer, porque Ele é o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga glória a Deus. Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno. É Ele que soprou sobre a tua narina o Espírito dEle, para que você tivesse vida hoje. Aí onde é que você vai se esconder? Não tem como se esconder de Deus. Suba um pouquinho, gente. Então, o que é o batismo? Para vocês que vão se batizar. O sogro de Galego, a nossa irmã. Batismo é arrependimento. Tem que deixar a idolatria. Esse negócio, minha Ave Maria, meu Frei Damião, meu Corme Damião, né? Meu Padre Chico. Esse negócio de meu São Jorge, né? Lá era o São Jorge, né? Esse negócio de fazer uma visitinha na casa do Batman, para me consultar, para saber minha vida.
Isso tem que acabar, diga glória a Jesus. A pessoa que vai se batizar tem que se limpar por completo, diga glória a Deus, tem que deixar palavrão. Tem crente que quer ser batizado chamando de palavrão. Toma uma topada, aí manda. Blá. E se levar uma topada dentro da igreja, blá. É uma vergonha crente chamando palavrão, irmão. A sua boca é para falar coisas lindas de Jesus, diga glória a Deus. A sua boca é santa. Crente com palavrão, jogando praga, amaldiçoando, irmão, é uma vergonha. Tá lá os vizinhos olhando e o crente mandando praga. Bah! Eita, olha o macumbeiro rei. Vixe, vai para a igreja, mas quando chega amaldiçoando o povo. É ou não é? Aí ainda quer ser batizado, né? Nas águas. Não se arrependeu. A língua não se arrependeu. Qualquer notícia, Ave Maria. É uma vé para lá, é uma vé para cá. E ainda diz a nossa vé Maria, é? Ainda bota nós no meio. A nossa. Nossa não, sua, minha não. Maria é minha irmã na fé. A pergunta é: Jesus fez Maria ou Maria fez Jesus? O que é que a Bíblia diz? Que o verbo se fez carne. Verbo é o quê? Está lá em 1 João. O verbo era o próprio Espírito de Deus. Entrou nela e se fez carne. Então não foi Maria que fez Jesus, foi ele que entrou nela só para gerar carne. Antes de Maria existir, Jesus já fez tudo. Está lá em 1 João. Tudo o que se fez foi feito por ele. E se não foi feito nada do que foi feito, se fez. Está lá em 1 João. Antes de Maria pensar em nascer, Jesus já era, ele já existia, só que em espírito. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa, você sabia disso? Então, como Maria é a nossa mãe? Aí tem pessoas que dizem assim: não, nós temos que rogar para Maria rogar por nós. É mentira. O próprio Pai diz: eis aí o meu filho, tudo que pedires a ele, o Espírito do Senhor levará para o reino dos céus, e através do nome de Jesus, trará o poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É no nome de Jesus. Me diga se tem rainha no céu. Onde é que está na Bíblia a rainha do céu? Se há rainha do céu, Deus é casado, e Deus não é casado, Deus nunca casou, e a Bíblia diz que lá não tem sexo, é como anjos diante de Deus. Todos vocês que vão ser arrebatados, vocês lá não vão ter sexo, lá não tem esse negócio de mulher, lá não tem esse negócio de homem, é como anjos, está na Bíblia. Não casa, não se dá em casamento lá, não existe isso que existe nesse mundo aqui, irmão. Então, se Maria é a rainha, então Maria é casada com Deus. Então o diabo engana muita gente, irmão. Paulo diz que quem intercede as nossas orações é o Espírito ou é Maria? Quem é que leva as nossas orações? É Frei Damião? É José? É Maria Aparecida? Quem é que leva as tuas orações? É o Espírito Santo, irmão. Que também só leva se você estiver bem com Deus, se você estiver servindo a Ele, ou se você estiver fazendo um clamor com sinceridade para com Ele. Ele leva as suas orações como gemidos inexprimíveis. Mas aí você chega diante de um quadro feito, pintado por mão de homem. O cara faz você de palhaço. O cara pega gesso,
pega uma forma, faz aquela imagem, pinta a bichinha, deixa bem bonitinha e ainda vai vender na tua cara de pau. Aqui tua proteção, teu protetor. Aí você empendura na parede. É obrigado a estar pastorando para o prego não se arrancar, porque se arrancar se quebra. Para o rato não comer. Agora, o nosso Deus, Ele está aqui, diga glória a Deus. Ele faz milagre, Ele fala através da sua palavra. Nós não precisamos ver se ele é gordo, se ele é magro, se ele é preto, se ele é branco. Nós só acreditamos na palavra dele. E ele em espírito está aqui. E em espírito vai pegar nossas orações e vai levar para a glória. Diga glória a Deus. E ele vai preparar você para te levar para o céu, irmão. Ah, meu pai. A moça quer casar. Meta a faca na bananeira. É. Amarra São Francisco de cabeça para baixo, né? Eu só solto você, ô santo fraco. Amarra o bicho todinho, bota de cabeça para baixo. Eu só solto quando der o meu marido. Santo Antônio, né? Empendura, enterra. Olha, São Francisco, eu vou te enterrar. Eu só solto quando ele voltar para mim. Ô santo fraco, né? Que o ser humano tem que mandar nele. Mas o Pai diz: tudo quanto quiseres, peça em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Vai expulsar um demônio em nome de Maria? Vai expulsar um demônio em nome de José, de Frei Damião, Corme Damião? Expulsa para você ver. Eles vão rir da sua cara. Mas quando fala o nome de Jesus, o diabo se estremece no inferno. Diga glória a Deus. Porque é o nome sobre todos os nomes. Todo joelho tem que se dobrar sobre este nome. A doença, a morte, o inferno, a miséria tem que se dobrar no nome de... Os demônios correm com medo quando se fala o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2:38 diz: disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de quem? Mas como é que vai se batizar sem arrepender? Como é que você vai se batizar se não quer morrer para esse mundo? Aí fica: eu não sei se eu vou me batizar. Está vindo o Natal. Depois do Natal tem um carnaval. Eu não sei. Eu não vou. E meus amigos, minhas amigas. E o que a minha família vai falar de mim? Eu gosto de uma cervejinha ainda. Eu deixar minha cerveja. Eu deixar meu cigarrinho de maconha. Eu não sei se eu vou me batizar. Houve arrependimento? Não. Não houve arrependimento. Porque quando há arrependimento, você não volta atrás à sua decisão. Diga glória a Jesus. Arrependimento verdadeiro não volta atrás à sua decisão. Você não volta atrás porque houve arrependimento. Ainda que alguém tente atrapalhar o seu batismo, mas você não, eu quero me batizar porque eu quero servir ao meu Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero se tornar corpo e membro de Jesus. Eu quero cear, pastor. Eu quero louvar a Deus diante do altar. Eu quero ser um adorador de verdade. Diga glória a Deus. Mas como você vai ser um adorador de verdade se você rejeita o batismo nas águas? Como você vai cear? Se alguém tem impedimento, mas que não é da pessoa, se o Senhor vier, Ele arrebata você, mesmo você não sendo batizado nas águas.
Você sabia disso? Você sabia que tem muitas pessoas que foram pregadas em hospitais e aceitaram a Jesus na hora do último respiro, não ceou, não foi batizado, não entrou numa igreja, nunca participou do culto, mas foi para a glória com o Senhor por causa do arrependimento. O ladrão da cruz se batizou? Deu tempo dele participar de um culto? Mas ele se arrependeu lá na cruz. Ah, pastor, então descobri agora, eu vou ser inteligente. Eu só vou aceitar Jesus, pastor, na hora que eu estiver morrendo. É uma boa estratégia, não é? Mas será que vai dar tempo? Será que vai ter alguém do teu lado para você se confessar? Ali são os frutos colhidos na última hora. Eles não sabiam de nada, mas Deus se revelou na hora da morte e foram resgatados. Mas qual é a desculpa para Deus se revelar a você na hora da morte? Você rejeitando Ele. Talvez não tenha tempo para você, ou talvez Ele não te aceite mais. Então por isso, irmãos, que nós não temos que barganhar com o Senhor. Eu só me batizo se Deus me der isso. Eu só me batizo se Deus aceitar do jeito que eu sou. Eu só me batizo se for assim ou se for assado. Não, para se batizar tem que se arrepender. Para se batizar tem que mudar o caráter. Para se batizar, você está tomando uma decisão. Pastor, eu estou morrendo para esse mundo podre e miserável. Eu vou servir agora só para louvar e adorar e exaltar e glorificar e dizer que Ele é santo, 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 até o dia do arrebatamento. E eu creio que o meu nome está escrito e vou ser arrebatado. Ixi, terminou o culto. Então o batismo é o sepultamento de uma velha criatura e um arrependimento para se tornar uma nova. Diga glória a Jesus, vamos ficar de pé.